Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, tudo bem por aí? Vídeo longo na área? Sim, Salabim. Vamos conversar bastante nesse vídeo, já tá até sentada, tá todo mundo jantado, todo mundo aqui dentro descansando, só o Billy que tá tocando terror aqui com os brinquedinhos dele, deixa eu ser feliz. E o que a tia quer conversar com vocês nesse vídeo é um assunto que pode parecer que não tem a ver com o cão, mas tem tudo a ver com o cachorro, porque tem a ver com a nossa relação, nós seres humanos, como nós estamos, né? E por que a tia resolveu gravar esse vídeo? Bom, vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Mandar pergunta, enfim, vocês sabem que aqui é a casa de vocês, né? E eu adoro fazer isso. Eu comentei num post do Olavo de Carvalho, né? Uma pessoa, acho que famosa, inclusive, postou um vídeo dele e eu comentei a falta que ele faz, né? Um grande mestre. E para quem foi aluno dele e ainda se considera aluno dele, como eu me considero e vou sempre me considerar aluna dele, porque mesmo ele não estando mais aqui presente entre nós, ele continua ensinando a gente. E é bem difícil falar dele. Para quem já foi aluno dele, sabe do que eu tô falando. Realmente um mestre, um pai, um amigo. E ele sempre ensinou pra gente como a gente desenvolver a nossa intelectualidade, o nosso poder argumentativo, a nossa leitura, a nossa interpretação de texto, né? As aulas eram aos sábados, às 8 da noite, e era muito engraçado porque ele sempre, a aula terminava tarde, às vezes 10, 11 da noite. E ele falava, agora vocês estão prontos para os embalos de sábado à noite. E assim, nós alunos, a gente ficava devorando os estudos, buscando os livros que ele passava para a gente ler. E era uma fome de conhecimento insaciável e ao mesmo tempo maravilhosa, né? E assim para quem é aluno dele, provavelmente assim é até hoje. E por que eu tô tocando nesse assunto? Porque uma pessoa considerada mestre, ela é considerada mestre porque ela vai fazer com que você abra a sua cabeça. Então, por exemplo, sobre religião. Então, antes de você decidir, escolher, né, qual você quer seguir, se assim você quiser seguir uma, conheça todas. Porque além de ampliar o seu conhecimento, você vai enxergar as pessoas que são de outras religiões de uma forma mais humana, com mais respeito, né? Isso serve para religião, para política, né? Se você quiser escolher um partido, que estude todos, que conheça pelo menos o básico de todos, para você poder escolher com consciência, né? Com uma base boa do que é isso que eu quero para mim, é isso que eu acredito, isso aqui eu não acredito, e vai poder, através desse conhecimento, fazer com que você respeite a opinião de outras pessoas, né? E ele sempre falava, não quero que saiam aí dando carteirada uns nos outros, né? Porque se você escolher o caminho do estudo, da intelectualidade, a última coisa que uma pessoa inteligente e equilibrada, né, no sentido de conhecimento, de estar buscando sempre coisas novas, de estar sempre aprendendo, jamais vai entrar numa discussão esdrúxula de palavrão que não vai te levar a nada e a lugar nenhum, né? E hoje a gente vê aí as redes sociais que são maravilhosas, a tia sempre fala isso, mas tem muita coisa que quando a gente vem de um local, né, ou de um meio, ninguém lê na minha família, eu leio, mas outra pessoa não lê, o meio influencia muito, então se você não busca por si esses conhecimentos, né, e se ir lapidando, né, a sua leitura, o seu desenvolvimento,
você não consegue desenvolver um poder argumentativo, né? Que é você interpretar aquele texto e falar, peraí, será que isso é legal? Será que isso é viável para mim? Isso é bom? E isso é um divisor de águas na vida de vocês, né? Por que a tia tá falando isso? Porque hoje nas redes sociais, vocês entram, eu não sei se vocês já perceberam, por que eu tô falando dele, né, e desse post? Porque quando as pessoas curtiram esse comentário que eu pus, eu falei, graças a Deus, tem bastante gente ainda que tá buscando, tem um monte de aluno dele por aí, com essa sede de conhecimento, de fontes fidedignas, né, de realmente aprender e se tornar um ser humano melhor, né, não só para si, mas para o mundo, né, e aí se você não tem isso, você entra nas redes sociais hoje, é assim, faça isso se você quer ter tal coisa, não faça isso se você não quer perder tal coisa, coma isso que faz bem, não coma isso que faz mal. Treino, o melhor tipo de treino é esse. O melhor tipo de corpo é esse. São padrões que são estabelecidos. Em algum momento você parou para pensar, de onde veio isso daí? Peraí, mas tá, eu tenho que comer isso. Por quê? De onde vem essa comida? Por que eu tenho que comer essa comida? Eu vou ficar igual essa pessoa se eu comer essa comida? Ah, eu quero ficar igual essa pessoa. Por que você quer ficar igual essa pessoa? Né? Meu pai, ele sempre falou assim pra mim, filha, você pode querer algo que uma amiga sua tem, mas não ser ela. Então, por exemplo, você gostou de alguma coisa que ela tá usando, ou de algum brinquedo dela, você pede pro papai, se o papai tiver condição, compra. Mais pra frente, né, quando ele começou a me dar mesada, na época, ele falava, junta seu dinheiro. Você quer comprar uma coisa, um tênis igual da tua amiga? Então você junta dinheiro e compra. Estou te dando dinheiro toda semana. E aí eu comecei a aprender a administrar dinheiro, a ter valor, né, dar valor para a quantidade de dinheiro, começar a fazer conta. Eu quero uma coisa que custa tanto, quanto tempo eu tenho que economizar, né? As prioridades, você começa a organizar as prioridades na sua vida, né? Ah, eu vou no cinema hoje, eu vou comer fora com minhas amigas, não, vou guardar o dinheiro porque daqui mais 4 semanas eu consigo comprar o tênis, né? E maravilhoso o ensinamento, né? Então, família humilde, tá, gente? E hoje vocês entram nas redes sociais e é um bombardeio. E se você não tem esse poder argumentativo, vocês não buscam, não questionam, né, o porquê, quando, onde, para que isso vai me servir, isso cabe na minha vida, no meu estilo de vida. Vocês acabam fazendo, né, numa boa intenção, eu vou fazer, vou tentar. Só que o que vocês não percebem é que a tia colocou essa semana uns posts sobre autoconhecimento, que é maravilhoso, é um caminho sem volta. Porque quando você se conhece, você sabe o que é bom para você, você sabe o que não é bom para você, você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer. Então é mais fácil de você absorver o que realmente vai te agregar conhecimento e te tirar do lugar onde você está para frente, e coisas que não vai fazer a menor diferença para você. Então vai tomar meu tempo? Fora. Meu tempo tem um valor imensurável. Por quê? Porque ele não volta, né? E a mesma coisa para relação, né? E isso virou uma indústria. Tudo hoje vira uma indústria. Isso é ótimo porque tudo hoje gera fonte de renda, né? Mas ao mesmo tempo, o que vocês têm que ter é filtro, né? Já chamaram a tia algumas vezes para ser influencer, né? Ah, eu falei, tá, mas produzir conteúdo, tal. Então tá, primeira pergunta, o que é conteúdo para você? Porque o que pode ser, o que é conteúdo para mim pode ser diferente para você. Então o que é conteúdo? Ah, falar dos produtos e tal, quais produtos? Ah, esse são vídeos por dia, tal. Tá, beleza. Mas
vamos lá. Então, não é produzir conteúdo, é vender produto. Você, entre aspas, uma vendedora. E tudo bem. Mas a questão é, são produtos que eu não conheço. Alguns eu conheço e não uso. Então, eu não vou falar para alguém comprar ou usar algo que eu não conheço ou que eu não usaria. Ou que eu não consumiria. Por quê? Porque o meu trato com o universo, com Deus, com quem quer que vocês acreditam, é ser honesta, verdadeira, transparente. Né? Você vê, no começo do vídeo eu estava emocionada. E eu sou assim. E é tão gostoso você ser você. E tem um monte de vídeos para você criar estratégias para conquistar alguém. Um exemplo, para conquistar alguém. Para você treinar o seu cachorro. Só que, gente, assim, ó, quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão entender que esses tipos de regras, de exercícios, não cabem para qualquer pessoa. Principalmente, ó, um cachorro, tá? Uma ninhada de 10 cães. Mesma mãe, mesmo pai. Nasceram 10 cães. Um filhote vai ter um temperamento diferente do outro. E desses 10, cada um vai responder ao mesmo exercício, no mesmo ambiente, com a mesma comida, de forma diferente. Porque nós, seres humanos, que somos dotados de um nível de racionalidade muito maior, certo? Os animais são sencientes, não tem o nível de racionalidade que a gente tem, embora tenham as emoções, e eu acredito que no campo das emoções, principalmente do amor, eles estão mais adiantados, porque eles só vivem o amor, é isso. Eles não precisam fazer uma estratégia para conquistar você, né? Eles não fazem essa ilusão, eles são o que eles são. Como diz minha professora de psicanálise, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Com as minhas qualidades, os meus defeitos, né? E muito tem se dito nas redes sociais, não seja simpática com as pessoas, porque o homem não sabe diferenciar, ou não haja de tal forma porque a mulher não dá valor para homem assim, que age assim. Gente, a gente está falando de ser humano. Cada um enxerga o mundo com os seus olhos. Não existe uma fórmula mágica que eu vou sair replicando para tudo e todos. Às vezes, você está procurando, você está aberta para uma relação e você está fazendo esse jogo de não vou ficar mais fechada, mais séria, porque falou que é assim que eu conquisto a pessoa. E a pessoa passou ali e ela estava procurando exatamente o que você é. Não o que você tá... esse personagem que você vestiu, né? E com os cães, eu que convivo muito com eles, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vocês são o que vocês são para os cães ou vocês aparentam ser algo que... para ver se eles aceitam vocês? Existe isso entre nós e os cães? Não, né? Eles substituem o ser humano de forma alguma. A gente também pode ser assim entre nós. É essa a questão. E quando a gente entra nesses quadrantes assim, gente, vocês podem escolher fazer o que vocês quiserem. O que eu gostaria muito é convidar vocês para refletir bastante. Porque é tão gostoso você ser quem você é. Porque eu atendo muitas famílias, graças a Deus, eu convivo muito com os cães. E o que é mais gostoso de estar na presença dos cães? Que a gente é o que a gente é, não é? A gente brinca, a gente fala igual neném, a gente senta no chão, a gente corre, a gente não faz nada junto, a gente deita de qualquer jeito no sofá, faz um agarradinho ali, não é? Sim ou não? E a gente pode ser assim entre nós também. Porque se você quer começar algo, uma relação,
fazendo uma técnica, um exercício do qual não é você. Se concorda que já começou faltando aí sinceridade, por que a maioria dos casais se separam hoje? Em pouco tempo de relação. Muito provável eles começaram relação fazendo esse tipo de situação. Ah, não vou responder rápido, porque senão eu estou disponível. Ah, eu sou fácil demais se eu responder quando ele me chamar. Ou eu não vou ligar para ela não achar que eu estou pensando nela. E essa vida aqui é uma só, né? E muitas das vezes a gente desperdiça o nosso tempo com coisas que não vão tirar a gente do lugar, muito pelo contrário. Epa, alguém tossiu aí. Eles estão aqui, ó, da Dorinha. Então, o que eu convido vocês é para refletir bastante, estudem, leiam, né? Nós brasileiros somos considerados analfabetos funcionais, gente. Por quê? Porque sabemos ler, escrever, conversamos, né? Infelizmente, muito se vê hoje as pessoas brigando por qualquer coisa e saindo do prumo, mesmo que seja por muito. O que falta o que aí é conhecimento, é estudo, né? E a gente não consegue interpretar um texto. As pessoas não discutem por WhatsApp. Se responder na hora é ruim, se demorar para responder é ruim. Você percebe que veio para ajudar, mas está mais atrapalhando esses excessos do que ajudando? Né? E vocês sabem que na época que eu comecei a estudar com o Olavo, foi um tempinho depois que uma família me acolheu. Eu ainda estava morando na casa deles e já estava começando a trabalhar, começando a me organizar financeiramente, porque eu fiquei mais de um ano sem ter 10 centavos para comprar uma bala. E aí, quando começou a entrar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, a primeira coisa que eu fiz foi me tornar aluna do Olavo. E uma vez eu escrevi um e-mail para ele sempre lia, e falando, um pouquinho ali da minha vida e tal, porque eu só fui começar a ter companhia, conversar com pessoas através do meu trabalho, porque como eu passei uma dificuldade muito grande financeira, eu conversava tinha pouquíssimas pessoas para conversar. Tinha a família que me acolheu, na academia as pessoas não se falam mais, Antigamente, muitos anos atrás, as academias de bairro, as pessoas ainda conversavam mais. Hoje tem alguns esportes coletivos que a gente faz mais amizade, E ele falou numa aula assim: filha, é o seguinte, eu passei alguns anos da minha vida sozinho. Não tinha com quem conversar, não saía. Eu aproveitei esse tempo, que eu também sentia muita solidão em alguns momentos, para estudar. E olha só como eu tô hoje. Tô aqui dando aula para vocês. Casei, tive filho, separei, casei de novo. Não morri, tô aqui. Então aguenta mais um pouquinho, porque isso vai passar, isso eu te garanto. Ele falou. E salvou minha vida de várias formas, E eu acho muito interessante que não é porque as pessoas passam por algumas dificuldades que eu acredito que sejam os maiores e melhores aprendizados para nós, seres humanos, Porque a gente, a cada dificuldade, parece que a gente nasce uma nova pessoa, Mais humana, mais centrada, com um filtro maior, do quem você quer ao seu lado, quem você não quer. E por conta desse período que eu passei, com pouquíssimas pessoas que eu conversava, que eu tinha contato, eu não deixo de responder ninguém. Você sabe aqui.
Quem que responde as coisas aqui sou eu. Eu mando, eu obedeço, eu respondo, que eu adoro. Adoro. E olha a diferença, né? No mundo de hoje, uma pessoa que responde rápido, ai, carente, é desespero. Não, isso é gratidão. É uma delícia ter com quem conversar. Uma delícia você ter a sua casa, ter seus cachorros, ter a companhia de pessoas maravilhosas que vão vibrar com as suas conquistas e que vão estar ali nos seus momentos mais dolorosos, assim, de falar, poxa, amiga, não sei o que te dizer, mas eu tô aqui. Eu tô aqui junto com você. Isso é maravilhoso, né? E não vai ser muitos amigos que a gente vai ter assim na vida, vai ser um ou dois, né? E tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua rotina, o seu dia a dia, e não cabe a nós julgar, sair julgando assim. Não existe uma tabelinha para o ser humano, não existe uma tabelinha para cachorro. Vocês sabem disso? Quantas vezes eu já falei com vocês sobre isso aqui? Não existe uma metodologia que serve para todo e qualquer cachorro. Tem exercício que a gente precisa mexer um pouquinho, que tem cachorro que não entende. A gente muda um pouquinho e ele entende. Ah, mas ele chegou no mesmo resultado? Chegou. Ah, mas demorou mais. Não tem problema, é o tempo dele. É o seu tempo. É o meu tempo. Lembra da estrada? Todo mundo vai passar pelo mesmo ponto. Cada um no seu tempo. E da forma como quiser. Lembra do certo e errado? Mas o bem e o mal estão aí. Então, se você quer uma vida de verdade, de honestidade, transparência, tem que começar por você. Não adianta você querer uma relação honesta, verdadeira, que vai ser abençoada com prosperidade e felicidade, se você já entrar nela fingindo ser algo que você não é, para tentar agradar o outro que você nem conhece e que de repente ele vai querer a pessoa que você é, não o que você está mostrando ser. Porque isso, na convivência, a verdade aparece. E é maravilhoso. Quantos vídeos tem aqui da tia falando para vocês que a verdade liberta? Né? E é isso. E com cachorro é a mesma coisa. Eu quero um cachorro para quê? Ah, mas agora eu tô sozinha. Tá, mas ele vai ficar pelo menos 10 anos com você. O que você vai fazer com o cachorro? Vai largar ele depois que você estiver bem? Tem um monte de cachorro para adoção. Adulto. Eles são os mais difíceis de serem adotados, gente. A tia tem fila aqui de cachorro para ser adotado. Adulto. Aí adulto só se for de raça. Vira-lata, SRD, né? Como vocês gostam de falar. Ninguém quer. As pessoas, os seres vivos, os animais não são descartáveis. Claro que existe o respeito, o limite, né? A tia responde para todo mundo. Mas a tia aprendeu a se respeitar. Então, se tá faltando com respeito, paramos a conversa. Porque para haver discussão, precisa de mais de uma pessoa, senão é um monólogo, né? Num diálogo já existe discussão, mas eu não vou estar ali. Porque eu escolhi não fazer isso. Se a pessoa quer discutir, ela não quer chegar a lugar algum, só discussão. Agora, ter uma conversa com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, eu acredito em estar com crenças diferentes, mas com respeito, a gente aprende. Então, o que é importante é vocês entenderem que quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão ter noção de vocês,
no tempo e espaço, no espaço-tempo, vamos melhor dizer. É importante conhecer o passado? Sim. Como que está teu presente? Como você está planejando o seu futuro? Ou você está seguindo um fluxo? Seguindo um monte de regra que você nunca parou para perguntar da onde que vem, quem que botou essa regra? Cuidado com extremos. Cuidado com extremos. Ah, vou fazer só isso. Ah, vou fazer só aquilo. Ah, vou fazer tudo intenso. Já passou por isso. Um dos meus maiores e melhores amigos em toda a minha trajetória foi o esporte. Foi o esporte. Me ajudou muito, muito. Né? Por isso que a tia brinca com vocês nos vídeos que a tia louca do esporte. Não é à toa. Hoje eu já aprendi a ser mais tranquila, a fazer com mais carinho os esportes. Me cuidar mesmo, me tratar com carinho. E é uma delícia. São decisões que a gente pode tomar, se quiser. Mas o caminho do conhecimento é a maior riqueza que você vai adquirir aqui na Terra. É a maior riqueza. Porque independente de onde você estiver, ela está com você. Ninguém te tira. E você vai poder e vai saber construir a sua vida quantas vezes você precisar. Seja do 0, do -1, do 10. Certo? Vamos refletir um pouquinho? É isso. Principalmente na sua relação com o cachorro. Ah, eu vou ter porque tem um monte de lugar pet friendly, tá? Mas o cachorro vai ficar 24 horas por dia com você. Você vai ter o cachorrinho para terceirizar tudo. É isso. Simbora? Uma semana abençoada para todos nós. Um beijo no coração de vocês. E simbora refletir um pouquinho. Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações? Estamos on. Um beijo, uma semana abençoada. E até o próximo vídeo.